E na questão do burnout, essas pessoas, quando elas entram nesse processo, o que acontece com a energia delas nesse momento? Você tem energia vital, Tá. né? Então, assim, quando você tá no Ministério da Reencarnação, aí eles falam assim: então o rei vai reencarnar na cidade de São Paulo e ele vai ter 89 anos, fluido vital, que é a gasolina, fluido vital é a gasolina, fluido vital para 89 anos, 4 dias e 2 horas, ok? Beleza. Só que esse fluido vital vai ser distribuído em todos esses dias da sua vida e todas essas horas. Então, todo dia que a gente acorda com 100% de energia vital daquilo que está programado para a gente durar 89 anos, você no caso, 89 anos, 4 dias e 2 horas. Se você não segue o seu espírito, a sua essência, e faz, e não diz não para as pessoas, e passa em cima da sua essência, e faz aquilo por um buraco emocional porque você quer agradar, ou porque você se cobra muito. Aí tem milhares de problemas emocionais da pessoa, problemas psicológicos, problemas espirituais. Aí você está usando o fluido vital desse dia e pegando um pouco dos outros dias. Tô fazendo só uma metáfora. Sim, tô entendendo. Aí o que acontece? Só que você não pode fazer isso por um longo período de tempo. Aí por quê? Porque senão você vai desencarnar antes. Então, o mentor e a espiritualidade fala assim: peraí, ele tá utilizando muito, e isso aí vai prejudicar órgãos. Aí começa a prejudicar órgãos, porque a gente tem, por exemplo, é que nem joelho de atleta, cara. Isso é uma outra metáfora pra vocês entenderem. O joelho de uma pessoa, ela vai durar 89 anos. Mas se você for o Ronaldinho, claro que o joelho dele vai durar até 60. O cara usou muito o joelho. Você tá usando muito seu cérebro. E aí você chega no momento que você tem o burnout, que a energia vital, não que acaba, mas dá umas apagadas, assim, ó. E aí é tipo um alerta da espiritualidade, falar: parou. E aí a doença, né? Que começou a adoecer aonde? No espírito, para depois chegar no corpo. Mas por quê? Porque tem um buraco emocional em algum lugar aí grande. Pra pessoa não parar. Aí a hora que ela para, e o mentor permite, ela aprende a lição, deveria, né? Para depois ter uma segunda chance e fazer seus dias com a energia doada até os 89 numa boa. Isso acontece também para ansiedade, depressão, porque esse ciclo vem aumentando com o tempo. Na humanidade. A ansiedade é diferente. A ansiedade é quando a sua alma treme dentro do seu corpo. Na verdade, você veio lá, espírito. Vou dar o exemplo do Leonardo da Vinci, né? Então, assim, a pessoa veio, o Leonardo da Vinci morreu. Então, ele vai reencarnar como Roberto Júnior. Só que aí, o pai dele é advogado, tem um escritório de advocacia, super bem, rico, não sei o quê. E ele veio para ser escultor de novo. Cara, mas ele fala: não, você é advogado, né? Aí foi a pressão social da família, não sei o quê, do meio e tal. E ele começa a estudar direito e tal. E a alma dele não tá seguindo a sua essência. E aí a alma dele começa a tremer. E ele começa a não se reconhecer. Só que ele não se reconhece na carne, isso demora. Ele não começa a se reconhecer em alma, porque ele não tem um autoconhecimento. E ele tá sendo Maria vai com as outras, o que os outros querem que você seja. Porque ele não se conhece, ele não para as pessoas, ele não consegue tirar as projeções emocionais que colocaram em cima da gente, as etiquetas: você tem que ser presidente da Nestlé, você tem que fazer o MBA, você tem que, você não tem que nada. Você veio para ser quem você é. Se você é o espírito de Leonardo da Vinci reencarnado como Roberto Júnior, seja o melhor escultor do mundo, mesmo que você comece na garagem de Carapicuíba. Com todo respeito aos amores de Carapicuíba. Entendeu? E aí quem não faz e não segue a sua essência, que é as pessoas que estão me ouvindo aqui, que estão naquele emprego que não dá mais, que não tem nada a ver com você, mas tem medo de fazer brigadeiro gourmet recheado de tartufo, porque não, quem vai comprar? Não, vou continuar nesse emprego ganhando esse dinheiro. Começa a ter ansiedade, começa a tremer. E aí começa a ir para outras coisas para curar a ansiedade.
Sendo que a cura da ansiedade é autoconhecimento, meditação e fazer o que você ama, independente do dinheiro, independente do que os outros falam. A depressão, não. A depressão é culpa. Então, assim, pessoas que... Sabe aquele filme Eu Sei O Que Você Fez no Verão Passado? Isso é interessante, hein? Esse Fica filme só pra pessoa ali. A pessoa aprontou várias na vida passada. E aí, chegou aqui, claro, Deus permitiu que vai lá, faz direito dessa vez. Você não vai vir sem um braço porque você matou o cara. Você não vai vir sem olho porque você tirou o olho do outro. Não, você vai vir você vai trabalhar no que você gosta, mas faz direito dessa vez. Vai lá que eu vou te botar um mentor bom e tal. Só que a pessoa vai seguindo um fluxo de vida, vai seguindo aos trancos e barrancos, só que ela carrega aquela culpa. Aquela culpa de ter feito coisas muito erradas. Às vezes, não quando a gente fala de guerra, às vezes para as pessoas da sua própria família. Às vezes essa pessoa matou o irmão na vida passada e reencarna lá e o irmão é o pai. Então tem uma culpa. Por mais que não aconteça nada na casa, que é tudo blasé, que as pessoas estão tudo certo, a pessoa carrega uma culpa, uma tristeza que ela não sabe explicar. E aí vai o processo de autoconhecimento, de perdão, né? Aí quando a gente faz os processos de perdão, são processos de irradiação energética. Todo mundo fala que é coisa de igreja, ou coisa espiritual, ou coisa de centro de espírito, de humana. Não. É energia com uma irradiação forte que você transmuta, os espíritos manipulam para o bem, para você começar um processo de perdão a si mesmo. Porque não... Aí Chico Xavier, maravilhoso. Sim. Não dá para você mudar o passado, mas dá para você fazer um novo recomeço agora. Então vai e faz. Você tá aqui reencarnado com os 2 braços, orelhas, olhos e boquinha? Vai, não perde 1 segundo da sua encarnação. E a culpa? E eu fiz isso. Aí tem um vídeo maravilhoso da minha avó, Maria de Aruanda, no grupo. Ela falou assim, não adianta, a culpa não adianta de nada. O único sentimento que não adianta de nada na humanidade, que só te faz baixar a vibração, é a culpa. E aí a culpa gera depressão, né?